vai nos lembrar mais uma vez sobre o nosso Pai Nosso de novo, né? Oração tão sagrada e tão negligenciada. É verdade. Obrigado, Fidelis. Acho que de repente apagando outra luz fica melhor para ver até as imagens, né? Se quiser deixar a luz acesa. Tá bom. Bom, como o Fidelis falou, né, o tema proposto para hoje foi a oração do Pai Nosso. É uma prece comumente feita por nós, né? E muitas vezes proferida apenas palavras, né? E ela às vezes não sai do fundo do coração, porque ou estamos cansados ou estamos na correria do dia a dia e apenas saem as palavras. E eu vim trazer um pouquinho, né, através dos estudos, algumas questões relativas ao Pai Nosso, que se encontra ali no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, nos itens 2 e 3. E eu peço permissão para começar falando um pouquinho, né, da parte introdutória, que diz assim: de todas as preces é que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, ou seja porque procede, ou seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Procede do próprio Jesus. A prece do Pai Nosso, ela foi proferida, né, foi nos ensinada por Jesus. Ninguém mais e ninguém menos do que aquele que comunga com Deus. Não é aquele que vê Deus, ou que pensa como é Deus, ou que imagina um Deus, mas aquele que sentia o próprio Deus, aquele que diz, somos um só. Esse é Jesus. Ele nos ensinou a prece do Pai Nosso, porque ele tinha propriedade para dizer aquilo que efetivamente era necessário para a nossa comunicação com Deus. E eu começo tratando das 3 revelações, né? Mais especificamente de Moisés e Jesus. A doutrina espírita, ela vem ser a terceira revelação, né? Que vem aí nos trazer esse entendimento mais profundo daquilo tudo que Jesus nos disse, trazendo a condição espiritual, né? Nos revelando o que efetivamente somos, esse espírito, né? Mas eu trato, mais especificamente para esse tema, Moisés e Jesus. E Moisés, através dessa revelação, né, de Deus, nos traz que existe apenas um único Deus. É um Deus único, né? Criador de tudo, Criador de todos. Um ser supremo, mas o seu ser supremo em questão de atributos, que não existe nada maior que Deus. Traz também um ser soberano, possuidor do poder máximo, um ser, né, bom e justo, mas na sua bondade e na sua justiça de uma forma mais humanizada. Porque ele traz essa justiça num caráter punitivo. Mas por que então? Ele nos apresenta um Deus único, um Deus soberanamente justo e bom. Porém, essa sua justiça punitiva, porque naquela época era um povo completamente desregrado, rebelde, que viveu numa condição de escravidão. E aí ele precisa, para manter a ordem, a organização, trazer uma lei ou uma forma de controle mais punitiva. Se está de acordo com as leis, ok. Se não está de acordo com as leis, deve-se eliminar toda aquela maldade, todo aquele mal, né? Mas eliminar da pior forma que seja. Deve ser extirpado da sociedade. Bom, por que mais humanizado? Justamente porque precisava se adaptar essa lei divina às condições do momento. Na verdade, a lei de Deus eram aquelas que ele trouxe, os 10 mandamentos, que depois vem a se resumir nesse mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E lá ele cria, para poder controlar esse povo, mais 613 mandamentos, que são nada mais do que essas leis para o controle do povo, porque as leis de Deus, os 10 mandamentos, são leis de amor. Já na Torá, já vinha com uma lei um pouco mais punitiva. E é assim que Moisés nos apresenta Jesus naquela época. E nós projetamos Jesus então de que forma? Como se fosse um patriarca. Como se ele trouxesse para nós os bens materiais, sucessos, glórias, mas mais na questão material, pouco espiritual. Esse é o nosso entendimento, a nossa percepção desse Deus. Um Deus, um rei terreno, que traz essas glórias, essas dádivas e esses sucessos, onde as infelicidades não contam. E um Deus que deve ser temido, um Deus Senhor das guerras, Senhor dos exércitos, um Deus que tem os seus escolhidos, as suas preferências, porque para aqueles que são escolhidos por Deus, tudo se tem. Aqueles que não são os escolhidos de Deus, nada. E isso era a nossa visão na época, né? Para a grande maioria. Aqueles que já tinham a compreensão do Deus que posteriormente Jesus veio nos trazer, já tinham uma percepção diferente, mas pouquíssimos, dada a compreensão do povo naquela época. E essa foi então a apresentação desse Deus que Moisés nos trouxe, esse Deus punitivo, esse Deus vingativo, esse Deus que pune a qualquer custo aquele que não cumpre as suas normas, que é retirado da sociedade. E aí vem a segunda revelação, Jesus, que aí sim nos traz a confirmação de um Deus único, um Deus criador de tudo e de todos, soberanamente justo e bom. Porém, esse Deus amoroso e acessível a todos. Um Deus de compaixão. E ele, no primeiro capítulo do Evangelho, traz: não vim destruir a lei. O que ele quis dizer com isso? Ele não veio destruir aquelas leis divinas dos 10 mandamentos, que era a lei de amor. Mas ele veio sim transformar aqueles outros 613 mandamentos que tinha na lei da Torá, que não pode ser essa questão vingativa ou punitiva. E em pequenos pontos, em pequenos momentos, ele transformava nas suas falas, e por isso ele era perseguido também, porque ele pregava coisas que traziam a lei do amor e não a lei da punição. A punição era consequência dos nossos atos que nós causamos por nós mesmos e sofremos essas consequências, mas não porque Deus nos pune à sua vontade, como se fôssemos joguetes dele. Então, Jesus nos traz, né, essa compreensão desse Deus amoroso, acessível a todos nós, esse Deus de bondade, que ele não vem para nos punir, mas que ele nos mostra a sua lei, a lei de amor, para que cumpramos. E quando deixamos de cumprir essa lei, quando fugimos da linha reta do Cristo e de Deus, sofremos as consequências. Dores que nós mesmos causamos a nós. Não é consequência dos atos dos outros, mas consequências dos nossos próprios atos. E aí então, a partir desse Jesus que nos esclarece e nos mostra, assim como diz, né, São Francisco, vamos falar sobre o Evangelho, vamos falar sobre Deus, vamos falar sobre o Evangelho e, se preciso, usemos palavras. E Jesus fez isso. Ele falava, ele pregava, mas, especialmente, ele mostrava o que era o amor, o que era esse sentimento nobre da fraternidade, do companheirismo, da justiça e da verdade. Então começamos, a partir de Jesus, reformular os nossos valores buscando reencontrar Deus por meio da oração.
mas uma oração já um pouco diferente. Mas se a gente for ver bem, como ainda a gente se comunica com Deus? Especialmente, oramos para satisfazer os nossos desejos materiais. Nós pedimos para a matéria. Fazemos as nossas solicitações querendo um carro novo, uma casa nova, que eu não tenha doenças. Mas eu não percebo que a dor do corpo é a purificação do espírito. Por meio das doenças, eliminamos muitas vezes esses problemas espirituais. Porque começamos, por meio da doença, a refletir o que é a vida. Por que eu estou aqui? Por que eu passo por essa doença? Mas a pergunta não seria nem o porquê eu passo por essa doença, mas deveria ser: para que sofro? Qual o objetivo dessa minha dor, desse meu sofrimento? E aí a gente começa a refletir. Alguma coisa tem para que eu possa melhorar. Algo eu fiz de errado que me trouxe como consequência isso. E eu busco a minha melhora. Né? Nós botamos sempre em nossas preces, na grande maioria das vezes, pelo menos são os desejos que nos movem a fazer a prece, né? E nesses desejos nós botamos o espírito em segundo plano, nós nos colocamos em segundo plano, botamos a matéria em primeiro plano, porque toda oração é movida por um desejo às vezes de ser melhor, um desejo de uma cura, um desejo de um bem material, um desejo de um emprego, um desejo de qualquer coisa, mas é um desejo da cura do outro, que convive com a gente, mas são desejos de um bom relacionamento. E nós temos esses desejos, e aí a gente começa nessa prece também, muitas vezes, a fazer as barganhas com Deus, né? Mas Deus não é negociador. Nós, quando fomos criados por Deus, fizemos algum pedido, alguma troca? Ou simplesmente Ele nos criou porque Ele quis nos criar? Ou eu tive que negociar com Ele, me cria aí que eu faço, né, alguma coisa de bom? Não precisei barganhar. E a gente faz isso muitas vezes nas preces, a gente barganha. Olha, se tu me der determinada coisa, eu vou começar a fazer a caridade lá naquele lugar, E a gente começa a barganhar com Deus para conseguir o que a gente quer. Mas Ele vai nos fornecer o que a gente precisa quando isso for da nossa necessidade e do nosso merecimento. Esses dois pontos são importantes para que a gente consiga ter a nossa prece atendida: a necessidade e o merecimento. Se a gente tem isso, e se for algo importante para nós, nós recebemos. Então, não precisamos barganhar com Deus. Se formos barganhar, seja que a gente trabalhe antes para pedir depois. Porque aí a gente criou um mérito para ter aquilo que a gente precisa. Né? E a gente ora também, na maioria das vezes, a prece decorada, né? Quantos de nós, antes de dormir cansado, vai só cumprir, né? O que é de praxe lá, eu preciso rezar toda noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e no meio do caminho já está dormindo. Até esquece a metade da prece, né? Nem lembra, porque está tão desconectado que simplesmente são palavras decoradas. Seja qual for a prece, o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, enfim, não importa a prece de Cáritas, ela precisa sair contendo um sentimento. E é isso que Jesus vem nos trazer. Quando Ele apresenta aos apóstolos, né, aos seus discípulos, a prece do Pai Nosso, Ele justamente faz isso. Ele apresenta uma prece sucinta, mas de uma grandiosidade tão imensa que contempla tudo o que precisamos. Então Jesus vem efetivamente nos ensinar o que é a prece, vem nos ensinar
a se comunicar com Deus, largando as questões materiais e buscando efetivamente as questões espirituais. Por quê? Porque quando estamos necessitados, Deus tudo provê. O que nos falta é a fé, o que nos falta é crer, o que nos falta é confiar em Deus. E Jesus nos ensina a rezar. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, ele traz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Entra no teu aposento. Por que ele não disse em outro lugar? Porque isso estava repleto de outras informações por trás. Entrar no aposento é entrar no teu íntimo, é se fechar para o mundo e se ligar com Deus. Isso é o entrar no aposento. Isso é se fechar para o mundo, é se recolher, é se concentrar, é se conectar. Ele poderia ter dito em qualquer outra parte, do lar, mas ele falou no seu aposento. Mas no seu aposento íntimo, entra na tua intimidade, no teu eu, no teu ser, e pede e ora do fundo do teu coração, para que você tenha os teus pedidos apreciados e, se possível, atendidos. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aquelas preces extensas, E não só as preces extensas, mas vamos lá, vamos rezar 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria, 5 Santo Anjo e está resolvido o problema. Não é isso. A oração, a prece, ela pode ser simples, como, por exemplo, no estado de desespero eu dizer: meu Deus, me ajude. Isso é uma prece. E uma das preces mais sinceras que a gente pode ver, porque é um momento de desespero, onde eu estou tirando de mim o meu sentimento de dor e me reconhecendo como um espírito que precisa do auxílio de Deus, que não é autossuficiente, que precisa desse amparo divino, porque somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, necessitamos desse Pai para seguir na caminhada que a gente tem, que cumprir, nessa jornada que a gente tem que cumprir, rumo aí à nossa perfeição. E Jesus, então, fala aos discípulos, quando está lá no monte, fazendo essa pregação, e Pedro, se eu não me engano, é quem pergunta a Jesus: Jesus, então nos ensine a orar. E ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso. Pai refere-se a Deus como Pai, não mais como esse rei, não como esse patriarca que tem a matéria nas mãos, que dá alegrias materiais, que dá confortos materiais, mas ele diz esse Pai que dá alegria espiritual, que nos traz a verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito, é essa paz de Espírito que todos nós buscamos encontrar, mas ainda não achamos, porque procuramos no lugar errado, procuramos a matéria. Então ele traz esse Deus soberanamente justo e bom, que vai nos fazer felizes. E aonde a gente percebe nesse momento a nossa incapacidade, de ser autossuficiente. Porque é muito fácil, quando eu vou aprontar alguma coisa que vai estragar aí as minhas 3, 4 encarnações, eu vou lá e digo assim: eu vou resolver isso aqui, Jesus, Deus aqui, não, por favor, deixa aqui eu que vou resolver, não te mete aqui que eu vou resolver,
E eu vou lá e faço e acabo estragando algumas encarnações minhas ali para frente, né? Que eu vou ter que reparar alguma coisa. E aí eu percebo a besteira que fiz, porque não sou autossuficiente, e caio na autocomiseração. Meu Deus, me ajuda, por favor. O que eu fiz, né? E aí sim, ao invés de ter ouvido as palavras de Deus antes, ter seguido as leis de Deus antes, eu prefiro cair no erro para daí depois pedir desculpa e ter que correr atrás do prejuízo. E aí eu viro para Deus e digo, me ajuda, por favor. Eu não sou capaz de seguir sozinho. E aí eu me entendo como filho desse pai, né? Que não é o meu pai, que vai atender aos meus desejos, mas ele é o Pai nosso, que atende a todos, porque ele é meu pai, ele é o teu pai, ele é o pai do próximo, e todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, e todas elas podem ser atendidas. E ele, Criador de tudo e de todos, desde o raminho de erva minúscula e o pequeno inseto até os astros que se movem no espaço, precisa e vai atender o desejo de cada um, desde que não interfira na condição do outro. E traz também que o Pai é de todos, formando uma única e grande família. E nesse momento que ele traz Pai Nosso, ele nos informa que e nos convida a evocar Deus, a evocar o Criador, com suprema humildade e submissão, como quem busca a proteção divina de alma aberta. Quando a gente chama pelo Pai Nosso, a gente busca esse amparo desse Pai amoroso para nos acolher de alma aberta, porque estamos entregues, porque Ele tudo sabe, tudo Ele conhece. E Ele conhece até aquilo que eu busco não conhecer em mim. Ele sabe. E a gente, desconhecedor de algumas coisas, não entende muitas vezes o porquê da negativa, porque somos desconhecedores até de nós mesmos. E Ele segue, que estais nos céus. No céu não lugar especificamente, mas que está no céu, ele traz isso para diferenciar esse pai de todos os outros pais ou de todos os outros patriarcas. É um pai que está acima de tudo, é um pai que está na altura, mas não na altura de espaço. Ele está na altura dos seus atributos. Está na altura de quem nunca desce da sua supremacia, da sua soberania. Ele nunca sai da sua inteligência suprema, ele nunca desce para errar conosco. Mas ele nos acompanha para nos incentivar a acertar. Mas ele jamais desce dessa altura, que não é o céu especificamente, mas é a altura da divindade, da supremacia, da soberania. Nesse momento, então, estamos reconhecendo a supremacia e a grandeza do Senhor do Universo, que tudo governa com extrema sabedoria. Ou seja, Ele não se curva aos nossos desejos terrenos, mas Ele se rende aos nossos desejos, aos nossos anseios divinos. Os nossos pedidos materiais, Ele não se curva para isso. Mas quando o nosso pedido se trata do Espírito, do amor ao próximo, do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, aí Ele se rende, aí Ele nos atende. E é isso que a gente precisa ter em mente. Como eu estou pedindo, o que eu estou pedindo. E esse é o Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome. O nome na antiguidade espelhava os atributos daquela pessoa, assim como o nome de Deus espelha os seus atributos. Onisciência, onipotência,
soberanamente justo e bom. Todos os seus atributos estão espelhados no nome de Deus. Então, santificados sejam os seus atributos, Pai. Santificado seja o teu nome. Que esses atributos são espelhados, expressados por seus filhos que aqui estão, manifestando nos seus atos, nas suas ações bondosas e amorosas, a bondade divina, em atos de caridade, em atos de amor ao próximo. Então, a bondade divina e o seu poder é espelhado, é expressado pelos seus filhos aqui na terra. Nesse momento que santificamos o nome de Deus, demonstramos o respeito e a veneração que devemos ter pelo Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Santificado, Pai, seja o teu nome. E aí o Evangelho nos traz nessa parte: cego, portanto, é aquele que não reconhece tuas obras, orgulhoso, aquele que não te glorifica, e ingrato, aquele que não te rende graças. Que nós possamos sempre render graças a Deus, Não sejamos orgulhosos nem cegos para não reconhecer as obras de Deus, para não glorificá-lo. Venha o teu reino. Que reino é esse de Deus, Qual é o reino de Deus? O reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. O reino de Deus se expressa dentro de nós. E o reino de Deus é formado pelas suas leis imutáveis, as leis divinas imutáveis. Reino que não é das aparências exteriores, nem de futilidades, mas um reino imperecível de amor, sabedoria, paz e justiça. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que a gente tem que buscar. É o reino interior dessas transformações morais, para que a gente possa aí sim chegar nesse reino do Pai, que é um reino de paz e harmonia, que é um reino de felicidade. E esse reino a gente começa a encontrar quando a gente começa a cumprir as suas leis, que é a lei de amor. Todas as misérias do mundo provêm da violação dessas leis, ou seja, a lei de causa e efeito. Quando eu desequilibro alguma coisa na lei divina, eu preciso reequilibrar. E aí vem os nossos sofrimentos, as nossas dores. Para a gente ter esse reino que já está pronto, não precisa ser feito. Para a gente encontrar esse reino, basta que a gente siga as leis de Deus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus deve prevalecer. Não é o que a gente entende, As nossas vontades, a gente quer que seja feita. Mas quem disse que essas vontades são as melhores para nós? A gente acredita que sim. Mas se a gente for pensar na própria matéria, quantas vezes a gente teve desejos e sonhos, e quando esses sonhos e esses desejos foram alcançados, a gente olhou e disse assim: bom, nem era tudo aquilo. Pensei que fosse ser mais agradável. E não era. E Deus sabe o que é bom para nós. Nós ainda não temos essa compreensão do que efetivamente é bom e importante para nós, para o nosso progresso, para o nosso melhoramento. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, quão maior não deve ser da criatura para com o seu Criador? Se eu ser submisso ao meu pai já é um dever, imagina a minha submissão à vontade do Criador, daquele que efetivamente me criou. E observar as tuas leis é submeter-se sem queixumes aos teus decretos.
A gente reclama o tempo todo, né? Por que as coisas não dão certo, mas não dão certo porque eu não sigo essas leis. E eu não sigo, e quando sigo, ainda às vezes me queixo. Ah, mas tem que fazer tal coisa. Ah, tem que ficar fazendo a caridade. Preferia estar numa festa, preferia estar descansando em casa. E a gente se queixa o tempo todo. Ah, hoje eu não vou fazer tal coisa porque tem outro compromisso ou porque eu estou cansado. Então a gente vive dando desculpa, se queixando de ter que cumprir aquilo que é a nossa obrigação de cumprir, as leis do nosso Criador. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos fazem no céu. O que ele nos traz de informação? Que devemos fazer a vontade aqui na terra, como os espíritos evoluídos já fazem nos céus. Aqueles espíritos que já conhecem a felicidade, cumprem essas leis com alegria e por isso são felizes. Por isso olham para nós aqui com compaixão dizendo, poxa, como é que eles erram assim ainda? Eles não compreendem quão bom é ser feliz? Que coisa, né? E a gente é assim. Buscamos muitas vezes a infelicidade por desconhecimento da felicidade. Dá-nos o pão de cada dia. Nada mais é do que a rogativa a Deus, não só pela possibilidade do trabalho que nos alimenta, que nos sustenta, mas pela possibilidade de receber o alimento espiritual também, que desenvolve, que aprimora o nosso espírito para buscar o alcance dessa felicidade. E ao agradecimento de um filho que reconhece a misericórdia e a providência divina. E para aqueles a quem o trabalho é impossível, a divina providência devemos confiar. Deus não fornece o alimento para os animais, para os pássaros? Assim, para aquele que não consegue trabalhar também não há o sustento? Uma pessoa que tem alguma deficiência, algum problema que não consegue trabalhar, ele não consegue sustento? Consegue. E aí vem aquela parte onde diz que as obras de Deus se fazem por nós aqui na terra. Aqueles que auxiliam essas pessoas necessitadas, que são o amparo dessas pessoas. É a mão de Deus, é a providência divina sendo exercida por meio dos seus filhos, mais amorosos e mais caridosos. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E aí está até uma reflexão, que eu costumo me fazer. Perdoar as nossas dívidas como eu perdoo os nossos devedores, o meu devedor. E como eu perdoo o meu devedor? Como é que eu peço perdão da minha dívida se eu não sei perdoar o meu devedor? Mas Jesus quis trazer essa informação no sentido de trazer que o perdão é a condição básica para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. E o perdão é condição básica para sermos perdoados. Cada uma das nossas infrações, a lei divina é uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar, o que eu falei anteriormente. Toda dívida contraída é algo que a gente precisa pagar lá na frente. Então, quanto menos dívidas contraímos, melhor. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então, a caridade não é só dar a matéria. A caridade é muito mais ampla. Um sorriso, um abraço, um conselho, um ouvido. Isso é caridade. Perdoar é caridade. Com o outro e conosco mesmos. Porque quando eu não perdoo, eu começo a criar em mim um rancor, um ódio, e isso me adoece. Se eu perdoo, eu me liberto dessas condições que me aprisionam na inferioridade moral. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é o momento em que pedimos o amparo, a força
para que consigamos seguir na linha reta, nos libertar das más tendências, dos nossos vícios, das nossas paixões. Deus me dê forças para que eu continue na minha caminhada, para que eu não seja entregue à tentação. Me dê força para resistir às ofertas deste mundo, que não me levam a lugar nenhum, senão à falência. Para não nos rendermos às tentações da nossa inferioridade, porque ainda estamos num processo de desenvolvimento, então ainda somos espíritos muito pequenos, buscando se desenvolver. Fomos criados simples e ignorantes, e como diz Haroldo Dutra, né? Ainda continuamos, mas agora complexos e ignorantes. Mas estamos aí num processo de melhoramento, estamos num processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, rogamos a Deus, nesse momento dessa prece, Jesus nos ensina, para que nós tenhamos forças para seguir a caminhada sem cair nestas tentações. É uma súplica e um desejo que devem ser constantes, querendo trilhar somente as verdades do bem e da justiça. Assim seja. Expressão de fé e confiança e submissão à vontade divina, reconhecendo que a sabedoria de Deus é infinitamente superior à nossa e que os seus desígnios são sempre para o nosso bem, mesmo que não compreendamos. Aqui é o momento em que a gente diz assim: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha, porque a tua vontade é a vontade da sabedoria, a minha ainda da inferioridade. Se foi uma breve fala sobre o que o Livro dos Espíritos nos traz sobre a prece do Pai Nosso. Mas ela é muito mais ampla do que isso. É uma conversa com Deus, trazendo os principais pontos de pedido a Deus, de agradecimento a Deus e de glorificação do seu nome. Que Jesus, quando nos trouxe esses ensinamentos, Ele quis nos passar essas informações, para que a gente compreendesse a grandiosidade do que é essa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a prece do Pai Nosso. Que ela não seja mais proferida apenas com palavras, mas que ela saia do fundo do nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa entrega. Obrigado pelos ouvidos atentos, agradeço, uma boa noite a todos.